Olá, meus irmãos, estamos ao vivo aqui para mais um episódio do nosso podcast, né? E este assunto aqui, nós estamos tratando, Apocalipse 10, João e o livrinho e os 7 trovões. A gente vai tentar discorrer aqui, mas tem muita informação. Então nós iremos ler agora o primeiro versículo do capítulo 10, que diz assim, ó. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Irmão Ricardo, o que o irmão pode trazer a respeito desses versos aí para nós? O que o irmão sublinhou aí? Ok. Nesses primeiros versos tem muitas anotações já. Amém. Mas eu quero já fazer uma fala introdutória aqui acerca do quão é importante nós entendermos esse anjo que aparece para João no Apocalipse capítulo 10. E algo muito interessante é acerca do arco celeste. Esse arco celeste, que nós já estudamos sobre isso lá quando estudamos no Apocalipse capítulo 4, lá no verso 3, temos a visão do trono e envolto deste trono havia um arco celeste. E nós precisamos associar com a aliança entre Deus e a terra, que está escrito lá em Gênesis 9, no verso 13, onde o Senhor faz uma aliança com a terra e que não haveria mais juízo pelo dilúvio. E nós precisamos ter esse discernimento acerca do anjo. E importante também, o porquê dessa pausa entre aspas, da 6ª trombeta antes de chegar na 7ª trombeta. Porque a 7ª trombeta seria o desfecho de um ministério que envolve as 2 testemunhas. Nós vamos discorrer durante a live aqui hoje, mas o próprio Apocalipse 10 já vai deixar aqui algo muito importante sobre a 7ª trombeta, que nós vamos comentar posteriormente. E ele traz consigo um livrinho aberto. Interessante, porque também nós estudamos lá no Apocalipse 5, do 1 ao 7, que o Cordeiro tomou um livro selado, apontando para a revelação de um plano, de um propósito, de redenção e o anúncio do reino de Deus na terra. Apesar do Apocalipse descrever a abertura deste livro, que nós já estudamos aqui, pelo desatar dos 7 selos, muitos não conseguem interpretar corretamente, por conta de terem somente uma visão limitada, uma visão natural, e não olhar a revelação com os olhos espirituais. Por isso que nós associamos aqui com 1 Coríntios, no capítulo 2, do 9 ao 16. Eu vou simplificar um pouco aqui. Que Paulo ele vai dizer assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E eu acredito que o Senhor está já começou, na verdade, a dar uma plena revelação aos filhos de Deus neste tempo, para que nos últimos dias eles possam anunciar o evangelho genuíno aos 4 cantos da terra com sinais e maravilhas. Só aqui nós já podemos ter um discernimento muito interessante acerca desse livrinho. Pode falar, irmão. Exatamente, o que o irmão falou aí é a conexão perfeita com o livro de Daniel, aonde diz, né, que nos últimos dias a ciência e o saber se multiplicaria, né? E os sábios entenderiam. Então, vendado e selado está para quem não busca, né, irmão Ricardo? Pois é. E nós vamos aqui perceber que muitos, no próprio livro de Isaías, por exemplo, onde mostra ali, por favor, leia para mim. Eu não consigo ler. Exatamente. Não tem sei essa ler. Passagem. Exatamente, não sei ler. Isso aponta para aqueles que estão com os olhos vendados, não estão olhando com os olhos espirituais.
É verdade, é verdade. Eu vou ler para vocês aqui Zacarias capítulo 5. Eu fiz tantas marcações aqui. Zacarias capítulo 5, onde tem ali um rolo voante. Diz assim: outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante, e que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Por que esse comprimento? Nós vamos ver já depois. Então disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio dela sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então, aquele que fala falsamente contra o nome do Senhor, isso é um apontamento de juízo contra os apóstatas, aqueles que conheceram a palavra do Senhor, mas a rejeitaram. E não só a rejeitaram, mas passaram a ser inimigos do Senhor. Essa aqui é a característica de um juízo sobre os apóstatas, contra a apostasia nos últimos dias. Mas por que essa medida do rolo voante de ser 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura? Quando nós olhamos ali para a porta do átrio do tabernáculo de Moisés, isso está em Êxodo 27:16, lá diz que a cortina da porta era de 20 côvados. Interessante. E essa cortina tinha alguns tecidos. Tecido azul, que aponta para o reino dos céus, a púrpura, que aponta para a realeza, o carmesim, que aponta para a cor avermelhada, o sangue, e o linho fino, que aponta para a santidade. E outro detalhe interessante é que o pórtico do templo de Salomão também tem medida semelhante a este rolo voante de Zacarias 5. O pórtico, que está lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 3, tinha exatamente 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Se nós associarmos aí com esse rolo voante que aponta para a palavra de Deus, que aponta para Jesus, que é o verbo de Deus, e ele também é a porta, nós conseguimos ter o simples discernimento que a palavra de Deus é a porta de entrada para o reino de Deus. E nós precisamos entender que sem Jesus nós não conseguimos entrar neste propósito. É isso a minha fala inicial. Amém, amém, irmão Ricardo. Inclusive, aí quando a gente traz esse primeiro versículo, a apresentação desse anjo envolto numa nuvem, com o rosto brilhante como o sol, né? Como a gente vê ali, me trouxe para Ezequiel. A gente já estudou muito esse capítulo 1, a visão, né, das 4 rodas, indo de trás, por de lado, à frente, os 4 cantos, né? Indo pelos 4 cantos da terra. E olha que interessante o versículo 27 e 28 desse primeiro capítulo, que diz assim, ó: vi a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, daí para cima, desde os seus lombos, fogo e resplendor ao redor dela, né? Como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Olha só que interessante. A gente está vendo aqui que é um anjo forte que vem do céu, que está dizendo ali em Apocalipse 10, no capítulo 1. Mas, ao mesmo tempo que a gente entende que essa chuva serôdia está sendo derramada, é uma unção dobrada do Espírito, como se fala, né, irmão Ricardo? E a gente não pode desassociar o Espírito do Senhor com a própria presença de Jesus. Não podemos desassociar, porque é o Deus, é o Pai e o Filho agindo na humanidade nesse momento, entende? É um momento de escuridão, de densas trevas, mas ao mesmo ponto do Espírito do Senhor sendo derramado de forma dobrada. Então, quando a gente vê esse anjo vindo anunciar esse evangelho, vindo trazer essas vozes, né?
como vozes de trombeta, de verdade, a gente não pode desassociar da presença do Senhor Jesus Cristo, que estará com aqueles que estarão empenhados nestes últimos dias para fazer o evangelho avançar e para dar o que, irmão Ricardo? Testemunho, porque este é o momento mais importante com relação ao testemunho. O momento em que uma grande perseguição irá se iniciar, em que duas testemunhas representadas exatamente por esse arco e por essa flecha, que são as duas casas de Israel unidas nesses últimos dias. Então esse primeiro verso ele vem muito mais apontando sobre o Senhor de toda essa obra, sobre quem é que está por trás desta obra de pregação dos últimos dias. E isso a gente precisa focar verdadeiramente. Sobre o versículo 2, eu sublinhei o que está lá em Daniel 12, e por duas vezes vai mostrar o texto que diz assim. Daniel 12, no versículo 4, primeiro, diz assim, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse livro selado, que estava ali e que está sendo entregue ali para João. E também, no versículo 9, vai mostrar a mesma coisa. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Exatamente até o tempo do fim. Mas quando a gente vê o versículo 7, diz assim... Ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se concretizarão. A gente simplesmente está dando um pulo aí, na metade da semana, para o cumprimento. Mas é exatamente no mesmo tempo. Quando a gente está falando aqui sobre Apocalipse 10, a gente está falando sobre talvez aí meses ou um ano que antecipa a pregação das duas testemunhas, ou muito provavelmente já estaremos falando aí do início da semana, do início da última semana. Então a gente precisa ficar atento a esses tempos cronológicos que estarão apontando o que irá sobrevir sobre a Terra. E no próximo estudo, muito importante, iremos tratar sobre as duas testemunhas. E então os tempos irão se conectar. Então a gente vai ver exatamente essa última semana e todos os acontecimentos ali apontados por Deus. Em Isaías 5, eu quero ler com os irmãos, Isaías 5, do versículo 1 ao 9. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vide escolhidas, e edificou no meio dela uma torre, e também abriu o lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, né? Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Olha só o que ele está falando. Ele não está falando de quem não era da vinha dele, está falando entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu já não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então você consegue enxergar esses últimos momentos, aonde o povo de Deus está recebendo chuva, o povo de Deus está recebendo uma unção dobrada, e ao mesmo tempo que Deus está fazendo uma colheita e tirando para fora aqueles que um dia foram povo. Aí é que está a questão, irmão Ricardo. Um dia foram povo. E agora Deus está dizendo, não vos conheço. Em ti vai nascer espinheiros. E como a gente viu na sexta trombeta, exatamente esse povo que se dizia ser o povo de Deus, mas na verdade Deus tem nojo deles, como diz uma das cartas das igrejas, né? Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Estes mesmos vão aceitar o trono da besta e irão perseguir a igreja. Você sabia disso, irmão Ricardo? Pois é, é uma palavra pesada. Da mesma forma que eu li aqui de Zacarias 5, que é uma palavra de exortação, de juízo sobre aqueles que não tratam da palavra de Deus corretamente, mas que expõem, né, a palavra de Deus
a ignomínia. Então é uma forma assim de uma palavra muito pesada do Senhor realmente contra aqueles que não tratam a mensagem do reino devidamente. O que é que nós vamos ver aí? É realmente um limpa, porque o juízo começa na casa de Deus, pela casa de Deus. Então o Senhor vai começar a tratar daqueles que se dizem cristãos, mas que de fato não são devidamente conforme a palavra. Bradou, versículo 3 de Apocalipse 10, como a gente leu, diz assim: e bradou em grande voz, como ruge um leão. Olha só, preste atenção nos detalhes. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Nós fomos buscar esse detalhe da palavrinha que diz ali, o rugido do leão. E então que eu encontrei esse versículo, o capítulo 5 de Isaías, para nos trazer. E aí, prestem atenção no que vai dizer a respeito do bramido do leão. Está lá no mesmo capítulo 5, do versículo 25 ao 30. Vai dizer bem assim, ó. Olha só que interessantíssimo. Por isso se acende a ira. Não se esqueçam das 7 vozes dos trovões, tá? Ali está dizendo coisas profundas, e a gente não pode se esquecer que é o fim dos ais ali. Estamos no meio dos ais, né? Então isso é juízo de Deus recaindo aí sobre a humanidade, principalmente sobre aqueles que estão ao lado do trono da besta. E diz assim, ó: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Então essa divisão entre o povo de Deus e o próprio povo que são apóstatas, a apostasia. Povo contra o qual se estende a mão e a febre, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não se aplaca a sua ira. E não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações diante, e lhe assobiará para que venham das extremidades da terra e vem apressadamente. Então é mais ou menos isso que eu e o irmão Ricardo dissemos aqui. Esta pregação desses últimos dias, referência das 2 testemunhas, não é mais para o povo de Deus, para a salvação, mas sim para anunciar sobre o trono da besta, anunciar o verdadeiro arrependimento para as nações, para que eles possam, assim, não serem marcados pela besta e entrar nesse reino como nações. Então é mais ou menos o que o texto está dizendo, né? O estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias e a correia. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos retaçados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão. Rugem como filhos de leão e rosnando arrebentam a presa e a levam e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Então, meus irmãos, esse é o ponto que a gente quer trazer. Nós não temos a informação sobre o que falaram os 7 trovões. A gente não tem. Se a gente for trazer aqui, é invenção das nossas bocas. Mas, muito provavelmente, está nos trazendo para o juízo vindouro. Está nos trazendo para o juízo vindouro. E quando a gente vai na sequência ali, a gente vê as 3 mensagens angelicais, né? Caiu a grande Babilônia, porque se tornou covil de salteadores, morada de demônios, né? Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Então, tudo isso faz parte dessa última pregação, dos últimos dias. É um mistério, e esse mistério está muito relacionado com esse ministério das 2 testemunhas. Porque rugiu o leão, está dizendo o verso 3 de Apocalipse 10. E os 7 trovões emitiram as suas vozes. Ou seja, houve um rugido e alguém, no caso 7 trovões, ecoaram, corresponderam ao rugido de um leão. Então tem um rugido, e esse rugido, conforme a gente vê pelas Escrituras, nós podemos associar com a voz do Senhor e comparar essa voz do Senhor como de trovão.
Aqui em João, no capítulo 12, no verso 27, Jesus diz assim: a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Olha o verso 29. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Olha aí, a voz do céu veio como um trovão. E quando nós olhamos ali mais para o Antigo Testamento, a gente olha no livro de Jó, por exemplo, ele diz ali, no capítulo 26, verso 14, pouco temos ouvido dele, do nosso Deus. É uma mensagem de exortação para nós, porque temos ouvido pouco do Senhor. Mas aqueles que buscam o Senhor ouvirão o seu rugido. Jó complementa, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Olha só o gancho que em Jó me leva até Amós capítulo 3. Quem entenderá? Ouviu um trovão, o seu poder, quem entenderá? E a gente faz uma conexão com Amós 3. Mas antes de chegar no Amós 3, quero também, aqui no mesmo livro de Jó, diz assim no capítulo 37, verso 2: dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, outra exortação para aqueles que querem se posicionar em Deus. Nós precisamos nos posicionar para termos condições de ouvir o rugido, de ouvir o trovão que vem do céu para os nossos ouvidos. E aqui, antes de chegar no Amós 3, ainda quero fazer uma conexão de que lá em Apocalipse 19, verso 6, ali está no contexto em que a noiva já está com Jesus, a igreja já está com Jesus, e ali estava escrito que uma multidão falou como muitas águas, como trovões, muitos trovões. Isso significa que aquele que ouve a voz do Senhor vai retinir som de trovão também. Por isso que eu consigo associar os 7 trovões com o povo de Deus posicionado, porque eles vão ecoar o rugido do leão. E outro detalhe também, quando a gente faz o apontamento lá no Monte Sinai, ao terceiro dia houve trovões e forte clangor de trombeta. Olha aí uma associação agora com trovões e trombeta, grande clangor de trombeta. E durante a entrega dos 10 mandamentos, porque lá no 19, verso 19, Deus respondia para Moisés no trovão. Está escrito, Deus respondia no trovão. E quando ele vai entregar os 10 mandamentos, novamente a gente encontra no capítulo 20, verso 18, que durante a entrega dos 10 mandamentos, haviam trovões e trombeta, novamente associando trovões com trombeta. E agora eu chego em Amós capítulo 3 aqui. Cheguei. Está escrito assim, no verso 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Aí sucederá qualquer mal na cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Olha só o apontamento que Jó já havia dito. Aquele que ouviu o trovão e o seu poder, quem entenderá? Jó perguntou, e Amós responde, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Aqueles que posicionarem como profetas do Senhor, como testemunhas, vão entender o rugido e vão retinir como trovões na face desta terra. E interessante também que Isaías 58, agora que me vem a memória, está escrito lá, erga sua voz como trombeta, anuncia a transgressão do povo. E a gente linka trovão, trombeta, anúncio da palavra, anunciar a transgressão do povo, arrependimento, apontamento para as testemunhas.
versículo 4. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escreva. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. E agora, meu irmão Ricardo? E realmente, eu vejo como uma chave de ouro para nós entendermos aqui a questão do arrebatamento, principalmente. Sim. Porque nós temos aqui muitas conexões. Nós temos a aparência do anjo. Nós precisamos entender a aparência do anjo. No Apocalipse 10, o anjo tem o rosto iluminado como o sol, no verso 1. Aqui no grego, o sol é hélios, de heli, que significa raios. E quando nós olhamos para o rosto do anjo de Daniel, lá em Daniel 10:6, este anjo tem um rosto iluminado como relâmpago. Olha aí a semelhança. Outra semelhança, Apocalipse 10:1. Tem pernas como coluna de fogo. E em Daniel está escrito que as pernas como bronze polido. Olha a similaridade. Apocalipse 10, verso 3, diz que ele tem um alto brado, como um rugido de leão, como nós já falamos aqui. E lá em Daniel 10, verso 6, a voz desse anjo era como uma multidão. Mas essa multidão, a palavra no hebraico é Ramon, que significa rugido. Então, olha aí a aparência do anjo. E não só a aparência, também o gesto que o anjo faz também nos chama a atenção para realizar as conexões. Ele estava, aqui em Apocalipse 10, diz que ele estava sobre o mar, um pé no mar e um pé na terra. Ali em Daniel 12, verso 7, fala que ele estava sobre as águas. Então é certo que ele estava sobre as águas. Em Apocalipse 10, verso 5, diz que ele levantou a sua mão para o céu, a sua mão direita para o céu. E Daniel 12, 7, ele levantou as mãos para cima. E aí, no Apocalipse 10, verso 6, diz que ele jurou por aquele que vive para todo sempre. A mesma fala que o anjo disse para Daniel 12, verso 7. E jurou por aquele que vive eternamente. Tem uma conexão muito grande, só faltou colocar negrito, aspas, neon, fogos de artifício e holofote, para a gente poder conectar as falas que um anjo falou para Daniel e que o outro anjo falou para João. Exatamente. E aí, o que é que o anjo falou para João? Ele disse assim, que não haverá mais demora. Isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. E aí, nós precisamos entender o contexto de Daniel 12. O 12:7, lê o 12:7 aí. Que haverá 3 anos e meio depois que acabar o poder do povo santo. Então precisamos conectar. Nos dias que o 7º anjo tocar a sua trombeta, vai acontecer um mistério de Deus. E esse mistério de Deus vai acontecer 3 anos e meio depois que terminar o ministério das 2 testemunhas. Ou seja, no final da grande tribulação. Sim, e o final do versículo, quer dizer, o próximo versículo que a gente não leu ainda, está ali, né? Eu só passei aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse, irmão Ricardo? Eu posso responder aqui, a gente vai ver outros versos que eu também trouxe. Tragada foi a morte pela vitória. Esse é o mistério. Esse é o mistério. A gente vai ver o apóstolo Paulo revelando inúmeros versos sobre esse mistério, que será oriundo depois do quê? Do toque da última trombeta. Exatamente depois desse tempo determinado, e o próprio irmão Ricardo aí já trouxe. Pode complementar. E é isso. E o toque da trombeta, dessa última trombeta, nós vamos associar com a 7ª trombeta de Apocalipse. Sim. E que aponta para o final da grande tribulação, esse toque de trombeta. E aqui, ó, achei minhas anotações aqui. Achou? Achei. E quais eram as maravilhas que está escrito lá em Daniel 12? Lá no verso 1, seria levantado Miguel na metade da semana, e haveria ali um livramento nesse período, e aqueles que estão com os seus nomes no livro da vida serão libertos. Olha aí. E aí entra esse mistério que o Wagner citou a respeito da morte, né? Porque no verso 2 de Daniel 12 diz que os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Então essas são as maravilhas. E quando nós pegamos essa palavrinha que está em Apocalipse 10, verso 7, esse mistério de Deus ao toque da 7ª trombeta, a palavra ali é musterion. E musterion, a gente faz a conexão com 1
Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério, misterion, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao toque da última trombeta, que nós estamos identificando que é a 7ª trombeta, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses 4:16, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois seremos arrebatados. Então, o arrebatamento só vai acontecer depois da ressurreição. E aqui em Daniel 12, a ressurreição é no final da grande tribulação. Então é isso, é uma chave de ouro que o Senhor está deixando para nós aqui. E não só aqui nessas passagens, mas quando nós olhamos em Isaías 26 diz: povo meu, 26:20, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. Olha aí. Olha só. Depois da ira. E aí diz assim: o Senhor castigará os moradores da terra por causa da iniquidade. E continuando a leitura, no capítulo 27, verso 6, diz assim, ó: dias virão que Israel florescerá e dará os seus frutos. Naquele dia, o Senhor debulhará seus cereais, e vós, ó filhos, serão colhidos um a um. Tocará uma grande trombeta. Olha aí. Exatamente. Incríveis. O irmão trouxe aqui e me conectou lá com a igreja de Filadélfia, né? E diz assim no versículo 10: porque guardastes as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não está dizendo aqui que vai nos livrar, muitos usam esse versículo para dizer, a igreja vai ser arrebatada antes. Não, nós vamos estar sendo protegidos por Deus, enquanto o mundo inteiro estará passando por esta aflição aqui, que é vinda de Deus. E o que diz ali, para conectar com o versículo que a gente leu? Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Entende? E ao vencedor falou: ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. E quando a gente dá uma sequência um pouquinho mais, que a gente vai estudar no próximo capítulo, versículo 1 e 2 de Apocalipse 11, o que nos diz lá, irmão Ricardo? Está sendo medido esse santuário de Deus. Vamos ver quem são os adoradores, né? A parte interna desse santuário. Ninguém vai virar uma coluna literal, mas nós somos como alicerce, nós somos como essas pedras vivas, né? A gente vai crescendo para uma cidade espiritual, e é isso que o texto está nos trazendo. Depois que passar essa grande perseguição às duas testemunhas, o que vai mostrar ali? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, esse é o momento em que todos aguardamos. Porque muitos estão se preocupando somente com a sua própria vida aqui, sem esquecer dos nossos antepassados que já viveram aqui nesse mundo. Muitos que foram fiéis estão aguardando a sua recompensa. E esse vai ser um momento em que esse mistério, em que muitos, ainda nos dias de hoje, não acreditam na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo muito pregou nas suas cartas. Se nós não acreditarmos na ressurreição dentre os mortos, é vã a nossa pregação. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu em vão. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Sim, a ressurreição é um fato real. Se a gente, por falta de fé, não experimenta isso hoje, se o Espírito Santo não é derramado sob medida para que a gente possa experimentar isso, este vai ser o momento em que esse mistério vai ser revelado para o mundo inteiro. E quando a gente vai conectar, a gente ainda vai estudar no próximo episódio, mas Apocalipse 11 vai nos mostrar que quando aquelas duas testemunhas se puseram em pé, irmão Ricardo, muitos ficaram atônitos olhando, né? Porque viram elas mortas, mataram as testemunhas, agora que essas testemunhas ouviram uma voz do céu e subiram. E eles viram elas subindo aonde? Numa nuvem, exatamente numa nuvem. Irmão Ricardo, é fantástico quando a gente consegue fazer essas conexões que Deus está nos mostrando. Porque isso é muito, muito, muito incrível, poderoso. Por exemplo, por que o anjo, que para mim aponta para Jesus aí, por que ele está com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra? Para mim, é um apontamento do quanto que o Senhor tem um controle e ele vai realizar o seu juízo sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. Por isso que um pé está nas águas e outro pé está na terra. É o controle. Nada sai do controle do nosso Senhor. Nada sai do nosso Senhor soberano.
sobre a terra. E aí nós precisamos entender que existe o reino do norte, que lá em Daniel 11 fala acerca do reino do norte, do reino do sul, um apontando para a Síria, outro apontando para o Egito, e nós enxergamos isso no mundo que estamos vivendo hoje, um reino oriental norte, apontando ali para a Rússia, para a China, para os outros países asiáticos, e nós olhamos ali de Israel para o ocidente, os países que apontam para o sul, para o ocidente, e que existe ali um embate entre eles até nos dias de hoje. Então essa batalha que existe em Daniel capítulo 11, ela perdura até os dias de hoje, e elas tentando realizar ali um consenso, uma união, só que em meio às mentiras. E o que a gente percebe neste contexto geopolítico? Uma ONU formada por 193 países membros, e cada nação tendo a ambição de desfrutar de algo, usufruir, usurpar, né, daquela condição para buscar seus próprios interesses. E o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. O Senhor está com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. É por isso que aí nós fazemos uma relação que está em 1 Coríntios 15, 25, que Paulo vai parafrasear Salmo 110, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, que apontando para Jesus, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, Apocalipse 10 tem tantos detalhes riquíssimos que confortam o nosso coração, de que Ele está no controle e de que Ele quer transmitir as revelações, o entendimento e o plano dele para esses últimos dias, para que nós possamos nos posicionar como testemunhas e transmitir essa mensagem aos quatro cantos. Mas vai chegar um momento que a gente vai ler a partir de agora, em que vai ser dada uma ordem para aquelas virgens que ouviram a voz do noivo, e a ordem é: vai e prega novamente, a respeito de muitos povos, tribos, línguas e nações. E aí que a gente vai ler o versículo 8. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e eu devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que momento é esse, irmão Ricardo? Eu meditando acerca disso, eu imaginei que tomar o livro é tomar o conhecimento deste livro. Conforme está escrito ali em Zacarias 5, que eu já li, é tomar conhecimento da medida que eu preciso ter para os últimos dias. Porque a medida que eu preciso do templo do Espírito Santo, ele é revelado nas Escrituras. Então o livrinho, ele revela a medida que eu preciso ter. Por isso que a medida do livro lá de Zacarias 5, ele tem a mesma medida do pórtico do templo. É a porta de entrada. Se você quer ser medido como um templo, né, que é aprazível ao Senhor, você precisa entrar pela porta. E a entrada é através da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Eu preciso me tornar pedra viva neste templo, nesta maravilhosa edificação que o Senhor está fazendo. Porque Ele vai medir esse templo. Nós vamos estudar isso no próximo episódio. Ele vai medir, mas antes de medir, eu preciso me posicionar como pedra viva nesta maravilhosa edificação. Eu preciso aprender a ouvir corretamente as mensagens, o rugido do leão. Eu preciso discernir o trovão que vem do alto. Eu preciso saber ecoar as minhas palavras como clangor de trombeta que soa com um sonido correto para aqueles que estão ouvindo.
Então, esse livrinho, ele traz um sentido muito importante, porque ela traz senso de responsabilidade. Ele trouxe um senso de responsabilidade ali para João. Por quê? Porque o anjo, o livrinho estava na mão direita deste anjo. E quando nós olhamos ali o propósito, e olhando para essa mão direita onde estava o livro, eu olho lá para Êxodo 15, 6, que está escrito: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. E o livro, a palavra de Deus, é poder naquele que tem acesso a ela. E diz assim: e despedaçarão os inimigos. E no verso 12 diz assim: estenda a tua mão direita e a terra os engole. Olha que interessante, a mensagem do Senhor, esse livrinho trazendo essa mensagem, apontando aí para a destra do Senhor, e o quanto que nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Porque nos últimos dias, na perseguição, no deserto, a destra do Senhor é que vai sustentar, é que vai salvar a igreja que estará fugindo no deserto. Por isso que a destra, a mão direita, está associado com a terra engolindo, para nós conectarmos com o Apocalipse 12, onde a mulher fugiu para o deserto, a serpente lançou o seu rio, mas a terra a tragou. E tantas mensagens, né, nos Salmos falando que nós seremos salvos pela destra do Senhor, a destra que entrega o livro na mão de João. Essa é uma responsabilidade que também é transmitido para cada um de nós. Amém. E a gente faz uma conexão para Ezequiel 2 também, né, irmão? No versículo 8 diz assim: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas com a causa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Nesse caso aqui era a casa de Israel, mas no caso que a gente está lendo agora é diferente, é as nações. E o que esse livro está apresentando? Qual vai ser a pregação dos últimos dias, irmão Ricardo? Referente às nações, tá? Qual vai ser a pregação dos últimos dias para apresentar a verdade do evangelho? Apocalipse 14, do 6 ao 12, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Olha a mesma conexão que o texto diz: vai e pregue a cada nação, povo, tribo, língua e povo, né? Dizendo a grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Porque esse é o momento da abominação desoladora. Esse é o momento que a abominável desolação está surgindo. Então, se de um lado toda a mídia, se de um lado toda a humanidade vai estar pregando a respeito de, entre aspas, um salvador da pátria, porque é isso que se desenha, por outro lado, as duas testemunhas estão apresentando a verdade do evangelho, né? E o que diz a segunda voz dos anjos? Segundo anjo, seguiu-se o segundo anjo, e o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E qual é o próximo? Que diz assim, né? Seguiu estes outro anjo terceiro dizendo, grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, meus irmãos, a pregação dos últimos dias, ela é uma pregação muito forte. Por quê? Porque é uma pregação de confronta contra o trono da besta. Mas alguém vai precisar pregar, e são as duas testemunhas. E a gente vai ver a pregação das duas testemunhas. O próximo episódio, já vou convocar os irmãos aqui, não percam. Pastor Pedro, Pastor Igor estarão com a gente para nós desbravar esse assunto das duas testemunhas. Porque as duas testemunhas, Apocalipse 11, é um ponto que une todas as profecias. Ali você encontra todo o tempo cronológico simplificado em um capítulo somente da Bíblia.
E por esse capítulo a gente consegue entender todo o mistério de Deus sendo revelado a respeito dessa última semana. As duas testemunhas estarão pregando. Pregando o quê? Pregando exatamente qual é a verdade do Evangelho. E indo contra o trono da besta. Por esse mesmo motivo serão perseguidas, por esse mesmo motivo muitos serão mortos em defesa do Evangelho. Até que se cumpra o que está lá no quinto selo, né, se não me engano. Até quando, Senhor, não vinga o sangue daqueles, né, que está sendo derramado na terra? Até quando não vinga os santos? E ele vai dizer, descansa até um pouco mais, até que se complete o número daqueles que também precisam ser mortos por causa da pregação do Evangelho. No mesmo momento, um povo estará sendo protegido por Deus no deserto. E neste mesmo momento, nações, pessoas e mais pessoas estarão ouvindo a voz também, estarão entrando como é que eu posso dizer, num vale de decisão. Outro versículo que eu não me lembro de cabeça agora diz assim, milhões e milhões no vale da decisão. Este é o momento de decidir o lado. Então Deus é um Deus de amor que dá uma oportunidade até o último momento. Até o último momento para aqueles que conseguem ouvir a voz do Senhor. Principalmente nesses últimos momentos da nossa terra, nessa última semana que irá vir sobre toda a humanidade. E a gente vê nitidamente, fazendo jus àquele versículo que diz, né, que o Senhor não fará obra alguma sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. E esse aqui, para mim, eu acredito que seja o último anúncio que Deus está fazendo para aqueles que estão devorando esse livrinho. E amargo também já faço uma outra, como é que eu posso dizer? Eu já absorvo de uma forma diferente também, irmão, que a gente pode meditar, já medita diferente. Porque, pensa bem comigo, é fácil você pregar uma mensagem contra a multidão? Não é fácil. Porque, irmão, a gente vai ter, eu consigo ver esse momento como um momento em que o mundo estará abraçando a mensagem da besta. Avanços tecnológicos e tudo. Então, praticamente, é uma mensagem suicida. É amargo, é suicida. Ninguém gosta. E é isso que vai acontecer nos últimos dias. Por isso que as duas testemunhas estarão pregando e por isso que serão perseguidas e mortas. Por isso que Deus vai conduzir o seu povo para o deserto, para que se cumpra a profecia daqueles que estarão vivos nos últimos dias. Mas por esse mesmo motivo, vai se cumprir aquilo que Deus anunciou aos seus profetas, que todos irão ver diante dos seus olhos a ressurreição dos santos. E isso é a nossa esperança. É por isso que a gente luta todos os dias, para fazer parte, se não dessas duas testemunhas que estarão pregando, sim da igreja que estará sendo protegido, ou desses que estarão sendo ressurretos para reinar com Cristo. Irmãos, a gente está unido no mesmo propósito de pregar a mensagem de Deus, e cada um tem que fazer a sua parte. Então, se inscreva aí nos canais, compartilhe o estudo para que mais pessoas possam aí estar absorvendo a mensagem, aprendendo mais da palavra e fazendo parte desses que estarão sendo contados nesse santuário que está sendo medido. Não vou falar mais nada. Não percam o próximo episódio, que vai estar fantástico.